Olá, eu sou Fernando Borella, professor de Biologia do Colégio Gabarito e estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre o novo coronavírus. Sobre esse nome que a gente anda muito ouvindo, coronavírus, na realidade esse não é o nome do vírus que está circulando pelo mundo atualmente, e sim de uma família de vírus, que lá em 2002 teve SARS, em 2012 o vírus MERS e hoje o Covid-19, CO de corona, V de vírus e D de disease, doença. 19 referência ao ano em que ele surgiu na China. Coronavírus, então, é uma família de vírus que tem um formato, tem um desenho que lembra uma coroa, por isso o nome. Mas o nome correto do vírus que hoje circula pelo mundo é Covid-19. Esse vírus, muito provavelmente, surgiu do contato do ser humano com carne, com animais que são manipulados no mercado ilegal da China, inclusive, que lida com seres de espécies totalmente diferentes e que trazem vírus novos para a espécie humana. Como nós não estávamos acostumados com tais vírus, não tínhamos células de memória, eles proliferam muito rapidamente entre a gente, trazendo sintomas que são preocupantes. Sobre a forma de propagação do vírus, por ser uma doença respiratória, ele é liberado de pessoas contaminadas a partir de gotículas que elas possam liberar ao espirrar e ao tossir. Assim, a contaminação se dá de pessoa a pessoa ou de uma pessoa com um objeto contaminado, um celular, por exemplo, que alguém espirrou sobre ele, ou sobre uma maçaneta. Essa questão ainda sobre o Brasil ser um país tropical e por isso a doença não vai afligir a gente, ela não tem muita relação com o vírus, porque o vírus em si não está preocupado se o ambiente está frio ou se ele está quente. O que acontece é que o frio acaba forçando as pessoas a aglomerarem mais em regiões fechadas, como cômodos e assim por diante. E isso facilita o contato de uma pessoa com a outra. Agora, mesmo o Brasil sendo um país quente, tropical, a propagação pode acontecer por outros motivos que não o clima. Sobre o momento que a doença está vivendo no mundo, apesar de ter vários países já com casos confirmados, a gente ainda enxerga a doença como não sendo uma pandemia. Por que motivo? A gente tem muito país no mundo, como o Brasil, que você tem casos confirmados, mas não tem transmissão interna. O Brasil ainda não perdeu o controle sobre a doença. Então a gente não pode diagnosticar o Brasil como hoje, sendo um país epidêmico. Até a publicação nossa desse vídeo, o Brasil tem 2 casos confirmados e está sem transmissão interna. Em outros locais, como a Coreia do Sul, como a Itália, como a França, como o Irã, nós temos muitos casos do vírus e já com transmissão interna de pessoa a pessoa dentro do país. Quando mais países apresentarem essa questão da epidemia, aí nós podemos mudar a classificação para pandemia, que é quando nós temos a epidemia em vários locais diferentes do globo. Além disso, é muito diferente você conceituar um paciente como suspeito e como infectado. O suspeito é aquele que tem febre, tosse e sintomas respiratórios, como falta de ar, mas está muito longe de ser um paciente confirmado, porque para ser confirmado, ele tem que atestar positivamente para o exame de RNA contra o vírus Covid. Ou seja, ter no Brasil vários casos suspeitos não quer dizer que nós estejamos vivendo uma epidemia. Em relação à profilaxia, as formas de você evitar o contato com essa doença, talvez hoje a mais importante que nós tenhamos que fazer é procurar informação em veículos que são confiáveis, como por exemplo o Ministério da Saúde. Na sua ação social, lavar as mãos sempre que você sentir necessidade com água e sabão. Caso você não tenha no ambiente, a utilização de álcool em gel, que ajuda a destruir a proteína e o lipídio que envolve o vírus, tornando ele mais enfraquecido. E quando você for tossir ou espirrar, tentar proteger a sua boca e nariz para que você não espalhe as gotículas pelo ambiente que você está presente. Sobre a vacinação contra o Covid, infelizmente nós ainda não temos uma vacina que possa nos proteger. Porém, apesar de Covid, coronavírus, gripe serem coisas diferentes, o Ministério acabou de antecipar a campanha de vacinação contra a gripe para o mês de março, para que a população possa ter 2 pontos de vantagem. Primeiro, um indivíduo vacinado contra a gripe, ele evita ficar doente e caso ele venha ter contato com o Covid, a resposta dele contra a doença é muito melhor. Ele deixa de ter os sintomas mais graves, como os respiratórios e até os renais.
Segundo, ao ser vacinado contra a gripe e não pegar gripe, você evita ir até o posto de saúde ou um hospital confundindo a sua gripe com o Covid e sobrecarregando o sistema de saúde do Brasil. Ou seja, apesar da vacinação contra a gripe não te proteger contra o Covid diretamente, é muito importante que todos nós façamos a vacinação. Em relação a gente aqui no Brasil, é muito importante que nós tenhamos tranquilidade e não disseminemos o pânico entre as pessoas em relação ao Covid. O que nós temos são vários casos suspeitos, mas poucos casos confirmados e nenhum de transmissão interna. Por isso, é muito importante que a sua vida siga com naturalidade. A gente, como escola, por exemplo, já estamos preparados e orientando os nossos alunos com palestras, com aulas, com panfletos. Estamos aumentando os pontos de distribuição do álcool em gel para que todos possam fazer a higienização com mais segurança. E em caso de dúvidas sobre a doença, estamos treinando nossos funcionários para monitorar e direcionar esse aluno para um órgão de responsabilidade. Sobre a percepção dos sintomas, entenda que o Covid-19 tem uma manifestação muito parecida com outras doenças tradicionais do Brasil, como a gripe e o resfriado. Dessa forma, se você apresentar febre, tosse, dificuldade respiratória, observe a evolução dos seus sintomas. Evite procurar um serviço de saúde de forma imediata. Primeiro, para que você lá não contraia outros micro-organismos e piore seu estado. Segundo, para você não sobrecarregar de forma desnecessária o serviço de saúde. Se você tiver alguma outra dúvida sobre esse contexto, procure um órgão de responsabilidade como o Ministério da Saúde ou a nossa escola. O gabarito sempre está à sua disposição.